A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, não é? Esses alunos que estão se mantendo firmes aí nesses aprendizados. Eu louvo a Deus, amado, pela vida de cada um de vocês que estão aí consagrando esse tempo, porque uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo de ministério é a importância de aprendermos a palavra de Deus, não é? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que a cada terça-feira estão aí conosco participando desses estudos, né? E eu quero falar uma coisinha aqui para vocês. Essas revistinhas, elas são editadas pela CPAD, né? A Casa de Publicações da Assembleia de Deus. São pastores renomados, são teólogos que colocam seus comentários aqui, então é um material que nos auxilia muito, amados. Então nós temos que valorizar tudo isso que nós estamos recebendo, amém? E hoje nós vamos para a lição de número 12, nós vamos falar sobre o reinado de Josias, né? Na lição passada nós falamos sobre o reinado de Ezequias, então nós vamos falar sobre dois reis, né? Falamos sobre Ezequias, vamos falar agora sobre Josias, que tomaram a decisão em obedecer as leis do Senhor e andar em conformidade os estatutos do Senhor. E esses reis são tratados que eram reis bons, né, que fizeram conforme a vontade de Deus, conforme o que Davi fazia. Então esses reis, eles são considerados reis que são bons para o povo de Judá. Então nós vamos aprender hoje, né, vamos orar, pedir a Deus que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que a gente absorva esses ensinamentos em nome de Jesus. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Principalmente, Pai, por estarmos aqui para aprendermos da Tua Palavra. Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, abra a nossa mente, o nosso coração, que nós venhamos a absorver, Senhor Deus, aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Porque a Tua Palavra, Senhor Deus, ela mostra, Senhor Deus, o andamento das coisas, ela nos instrui, Senhor Deus, no caminho que nós devemos andar, e para isso, Senhor, nós precisamos tomar as decisões. Pai, fala conosco através desse estudo, abençoa a vida de cada um dos teus filhos que estão nos assistindo nessa noite e dos irmãos que também estarão assistindo posteriormente, Pai. Que esse estudo, Senhor Deus, venha ser para crescimento, Pai, na vida espiritual dos teus filhos. Por isso eu oro, agradeço, consagrando esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Eu queria falar um pouquinho antes sobre Josias, né? O nome Josias, ele significa o Senhor sustenta, né? Josias, ele reinou de 640 a 609 a.C., né? E ele chegou ao trono, amados, com 8 anos de idade, né? Ele veio da descendência de Manassés, e Manassés foi um rei que fez tudo o contrário à vontade de Deus, introduziu a idolatria no meio do povo. Então Ezequias, ele lutou com isso, Josias lutou com isso, para poder trazer de volta, né? Trazer a essência, né, da adoração na casa do Senhor, o ensino da palavra, as ministrações, os levitas, o sacerdócio, tudo em conformidade àquilo que Deus havia disposto no livro da lei. Então é interessante nós olharmos para isso, amado, porque a cada tempo, né, as pessoas tentam tirar o caminhar, o andar das coisas do Senhor de dentro da casa de Deus e introduzindo coisas que muitas vezes são somente coisas passageiras e não surtem efeito na vida dos outros, na vida das pessoas. Por isso que nós estamos zelando pela palavra de Deus, porque nós temos que zelar pela verdade da palavra, fazer com que a pessoa, o pecador, se arrependa do seu pecado, né, tenha um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, né, venha ter uma mudança, uma transformação de vida, porque o Evangelho, amado, o Evangelho ele transforma o homem pecador. E ele faz o homem olhar para dentro da palavra de Deus e ver ali a situação miserável que estava vivendo, não é? E o Senhor, ele traz oportunidade de mudança, de transformação, o nascer de novo, não é? A oportunidade de escrever uma nova história. E isso, amado, tem que ser uma evidência, né, dentro da igreja, não é? A igreja hoje está mais se preocupando com o volume de pessoas e esquecendo da qualidade daquilo que está sendo ensinado. Então nós temos que olhar muito para essas verdades da palavra. E hoje nós vamos falar sobre esse jovem, né, que começou a reinar com 8 anos e fez mudanças radicais, né, tirando toda a idolatria, destruindo os altos de adoração, destruindo tudo que pertencia a Baal, não é? E nós precisamos, amados, de homens e mulheres assim, que tomem posição mediante a verdade do Senhor. Textual de hoje. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor,
Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Olha aqui, amado, como que estava a situação, não é? A desordem que estava acontecendo, até o livro, o próprio livro da lei, haviam se perdido dentro da casa do Senhor. E quando Ilquias foi colocar as coisas em ordem, ele encontra esse livro, não é? E ele entrega esse livro a Safã, o escrivão, e para que ele pudesse voltar a ser lido novamente. Muitas vezes, amado, nós deixamos perder a essência da palavra de Deus para tentarmos agradar as pessoas, né? Nós não estamos ali para agradar as pessoas, nós estamos ali para ser porta-voz da palavra de Deus, fazer com que a verdade alcance o coração do homem pecador, da mulher pecadora, não é? Para que ele possa ter uma vida transformada e um verdadeiro encontro com o Senhor, não é? Eu via muitas vezes alguns ditados que permeavam na igreja. Muitas pessoas às vezes não são convertidas, são convencidas, não é? E isso não traz resultado na vida da pessoa. Nós não temos que ser convencidos, nós temos que nos converter verdadeiramente e tomarmos a posição de convertidos, amados, não é? E zelar pela verdade da palavra, trazer a essência da palavra de Deus à casa do Senhor. Leitura bíblica em classe, 2 Reis 22, versículo 3, 4, 5 e 8. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, 18º do rei, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E agora o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que os deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então aqueles haviam, dado um edito para que as pessoas pudessem ofertar e contribuir para a restauração da casa do Senhor. E a resposta, amado, foi grandiosa. Eles conseguiram arrecadar ofertas ali, doações, e estavam fazendo esse trabalho de reparação. Olha o estado que deveria estar o templo naquela época, né? Abandonado, totalmente contrário aos planos que Deus tinha, totalmente contrário àquilo que Salomão proferiu na sua oração, perdendo todo o controle da situação. Agora, versículo 8: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. 2 Reis 23. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem, olha, presta atenção, como com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem, os guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo da casa do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Olha o que Josias estava fazendo aqui, né? Josias estava pondo a casa em ordem, e é importante nós atentarmos para isso, né? Porque a casa de Deus, amada, tem que ter uma ordem, mas principalmente no que diz respeito à leitura da palavra. Então Josias ele junta todo o povo, os sacerdotes, os levitas ali, e pede para que se leia aquilo que estava no livro da lei. Então ele chama a responsabilidade, né? E ele compartilha isso com todo o povo. Versículo 5 aqui, olha: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal. Olha, os sacerdotes já haviam se corrompido, estavam fazendo adoração a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todos os exércitos do céu. Amado, você percebeu aqui que essa questão de idolatria com coisas de sol, de lua, astrologia, já era uma coisa que permeava naquele tempo,
não é? Então não é nada novo as pessoas envolvidas com isso, mas é um grande erro, porque estão fora da palavra de Deus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Olha que maravilha, amado. Você está entendendo aqui o que é uma verdadeira conversão? O verdadeiro convertido, amado, ele não tem dúvida com relação àquilo que diz a palavra de Deus. Se uma pessoa ela se converte, ela começa a questionar a essência da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus está mostrando, é porque ainda tem alguma coisa para ser mudado, não é? Ela não se converteu verdadeiramente. E esse rei Josias, né, como diz aqui o versículo 25, olha, antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Irmão, é isso que nós precisamos. Nós precisamos a cada dia mais termos a convicção da escolha que nós fizemos, né, quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então nós temos que continuar zelando pela verdade de Deus. Vamos fugir de modismo, vamos fugir de coisas estranhas, vamos fugir de barulhos, vamos fugir, amado. Vamos ficar com o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus nos diz que a casa do Senhor, ela é chamada casa de oração, não é? Então o que foge disso, amado, está fora do contexto. Não é? A casa de Deus não é a casa de colocar pessoas em evidências. A igreja tem que ser uma igreja cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da igreja. E se estiver fora disso, tem coisas erradas. Então nós temos que atentar para isso, para chamarmos a responsabilidade para as nossas vidas, para o nosso ministério, para que mais pessoas, elas venham ao pleno conhecimento da verdade, né? Como está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem que haver uma libertação das coisas que outrora faziam parte das nossas vidas e as coisas novas começarem a caminhar. Introdução. Josias foi o último dos reis justos, dos últimos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Ele não teve medo, mas ele tinha certeza, ele tinha convicção, não é? Ele foi para o alvo, que é a palavra de Deus. Ele chamou todo o povo do seu reinado para estarem juntos, né? E o povo de bom coração aceitou esse chamado para estar junto com o rei Josias. Josias, item 1 de hoje: Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com o seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e aos outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus, por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. É um cenário muito parecido. O interesse, se perdeu o interesse em pregar contra o pecado, se perdeu o interesse em levar o pecador ao arrependimento, mas se perdeu o interesse, colocou-se interesse em partes financeiras, em partes pessoais, né, atendendo os interesses pessoais. Então aqui nós vemos aqui, amado, esse comentário muito profundo. Olha o que ele diz aqui, olha. Este relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus, por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Então esse é o chamado que está sobre as nossas vidas, de zelarmos pela verdade da palavra e levarmos a palavra de Deus, né, àquele que quer se arrepender e mudar a sua trajetória de vida. Item 2 do tópico 1. O rei rasgou as suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro,
Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro, não avidamente, e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes, em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Olha o que é realmente uma mudança, né? Uma verdadeira conversão. Ele estava caminhando, né, da maneira que ele estava acostumado, e quando ele se deparou com a verdade do livro da lei, ele rasgou as suas vestes, né? E ele deu uma mudada na trajetória de tudo. Ele aceitou aquilo que estava escrito no livro da lei para mudar o seu reinado e transformar a vida daquelas pessoas. Isso é uma verdadeira conversão. Olha o comentário que está escrito aqui, ó. Como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. Não é? Então as pessoas ficam achando desculpas, querem adaptar a Bíblia à sua vida, né? Querem fazer adaptações na Bíblia para poder atender às suas necessidades. Isso não existe, amado. Nós temos que pegar o que está escrito na Bíblia e adaptar a nossa vida a ela, para que haja uma verdadeira mudança e uma verdadeira transformação. Quem não abandona os seus erros, os seus pecados, né? Eu creio nisso, amado, é um processo. Eu sempre digo isso, cada dia crescendo um pouco mais, mas tem que haver uma renúncia, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, porque senão nós ficamos brincando, né, cocheando entre duas situações. Ora eu estou convicta de Deus, ora eu estou agradando as coisas do mundo. Isso não dá certo, amado. Nós temos que caminhar firmes mediante a verdade do Senhor. Item 3 do tópico 1, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Uquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uldá, para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Olha como que chegou a situação aqui. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Olha como que Deus trabalhou na vida de Josias. A consequência dos erros estaria vindo, né? Que seria o exílio, eles seriam levados ao exílio, eles não fugiriam disso, né? Mas em detrimento à mudança que houve, a transformação que houve na vida de Josias, ele não participaria disso. O Senhor estaria preservando ele mediante essa situação, né? Olha como que Deus tem misericórdia, como Deus age com misericórdia, mesmo na vida do homem pecador. Se o homem pecador verdadeiramente se arrepender, abrir o seu coração, o Senhor está disposto a mudar situações para que isso possa estar ocorrendo na vida da pessoa. A verdade é que nós não queremos, né, amado? A verdade é que nós não queremos aceitar aquilo que a palavra nos ensina e que nós devemos fazer para vivermos em conformidade à palavra de Deus. A renovação do pacto com o Senhor, tópico 2 hoje. A leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Amados, grave isso no seu coração. O verdadeiro avivamento, ele zela pela palavra do Senhor. Isso é avivamento. Não isso que nós estamos vendo e alguns anunciando. Não, estão fora da palavra, né? Estão dizendo que está havendo avivamento. Não, avivamento é trazer de volta a essência da palavra de Deus para que o povo possa viver em conformidade à palavra do Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. Olha, eu vou ler de novo aqui para você. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada.
O avivamento por meio da palavra é duradouro, não é passageiro, não é momentâneo, né? Porque zela-se pela verdade, pela palavra de Deus. E a primazia, amado, é a palavra do Senhor. Item 2, do tópico 2, destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos, de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá, e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Olha que coisa linda e maravilhosa, amado. Você está entendendo como que muitas vezes nós temos que tirar coisas velhas da nossa vida? Tem coisas que têm que ser arrancadas, amado. Não tem como você negociar isso. Não existe você ficar negociando as verdades da palavra de Deus. Então existem coisas que precisam ser tiradas das nossas vidas para que verdadeiramente nós possamos viver a plenitude daquilo que Deus quer para nós. E Josias, ele entendeu isso, ele mandou limpar, ele mandou fazer uma varredura, ele não foi para Jerusalém antes que tudo isso tivesse sido tirado de lá. Então ele fez uma grande reforma, e um grande avivamento começou a acontecer no meio do povo. E outra coisa importante, olha a importância de você ter pessoas ao seu lado que caminham na mesma direção, Você que é líder, que está me ouvindo nessa noite, sabe? Entenda isso, a importância de nós zelarmos pela verdade da palavra de Deus, porque os resultados eles começam a acontecer, tanto se andarmos errados, nós vamos arcar com as consequências, como se nós andarmos certos, a presença de Deus no meio do povo, falando aos nossos corações, se torna uma evidência para a igreja. Então nós temos que zelar por isso, amado. Vamos continuar firmes, caminhando em conformidade àquilo que a palavra nos ensina. Vamos ver vidas mudadas, vidas transformadas, não por nós, mas pela palavra e através do convencimento do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, amado, há uma verdadeira conversão. Item 3 da aula de hoje, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado, olha só quanto tempo, foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Amado, a Páscoa era uma festa importantíssima, e fazia parte do calendário. Olha só, depois de 18 anos de reinado, foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, olha aqui, ele colocou em ordem o culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados nos templos, tais como sacerdotes, levitas, cantores e guardas do templo. Então, amado, toda uma equipe, ela tem que andar em conformidade àquilo que a palavra nos ensina, andar em conformidade à direção que nós damos para os membros da igreja, para poder estarmos juntos, vendo os resultados, colhendo os resultados e ali nos alegrando pela presença de Deus. A maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido aos pecados, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Isso é uma coisa interessante. O Senhor opera maravilhas, o Senhor opera milagres, o Senhor opera mudanças na vida das pessoas acabam se esquecendo, esquecendo do favor de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, nunca se esqueça o que Deus fez na sua vida, nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou, nunca se esqueça de onde o Senhor te colocou, para que você possa cada dia ter um coração grato, preparado para agradecer o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida e pelo que Ele ainda há de fazer. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, olha aqui, ele foi duro, ele acabou com aqueles sacerdotes que estavam oferecendo sacrifícios a Baal. Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Então você
Você está me entendendo, amado, como que é importante nós olharmos, né? E isso não pode ser somente direcionado, é lógico, o pastor tem que ser o principal a buscar isso para a igreja, mas a igreja ela tem que caminhar em conformidade àquilo que a palavra nos ensina, aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, para que nós possamos alcançar a vida das pessoas e ver pessoas com vida transformadas, né? Mudança de vida, e o tempo caminhando em verdade da palavra. Amado, nós temos que nos preocuparmos sim em mantermos o padrão, né, do que a Bíblia nos ensina, para que as vidas possam ser alcançadas, restauradas, libertas, né, e termos a certeza da nossa salvação, que um dia nós estaremos ao lado de Cristo Jesus, né, participando com Ele das bodas do Cordeiro, festejando ali todo esse tempo que passamos aqui, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Então você que está me assistindo nessa noite, reveja, né, faça uma revisão daquilo que você tem aprendido, daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem compartilhado mesmo dentro da igreja, né? Veja se isso está em conformidade à palavra e tome uma posição para ficar com a verdade da palavra no seu coração. Amém? Vamos ler a conclusão? Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Não é? Olha, e eu gosto muito de dizer para os irmãos, o Senhor sempre levanta um remanescente. Quando as coisas estão caminhando fora, estão pegando um rumo diferente, o Senhor levanta alguém no meio do povo para trazer o povo de volta. E nós temos que, como filhos, como servos do Senhor, estarmos atentos à voz de Deus, para fazermos tudo em conformidade àquilo que Ele espera que nós venhamos a fazer. Amém, amados? Que Deus te abençoe nessa noite, faça uma reflexão aí na sua vida espiritual, tome essa posição, não negocie a verdade da palavra de Deus com nada, e vamos continuar caminhando firme, até que Jesus volte para nos encontrar. Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse estudo nessa noite, Senhor Deus, pelo aquilo que nós aprendemos, pelo pouco que aprendemos sobre a vida, Senhor Deus, desse rei Josias, que fez, Senhor Deus, coisas grandiosas no meio do povo. Pai amado, eu peço, Deus, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, alertando, Senhor Deus, para as coisas que possam ser perigosas, Pai, para a Tua igreja, para que nós venhamos a caminhar sempre firme em direção àquilo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajuda, Senhor, a caminharmos em conformidade à Tua vontade. Por isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Eu quero agora orar pelos nossos dizimistas, ofertantes, quero orar por todas as pessoas aí que têm enfrentado problemas de enfermidade. Vamos orar, amados, pelo nosso batismo que vai acontecer no sábado, às 10 horas, na chácara da nossa irmã Nenê. Nós estamos preparando tudo, quero ver você junto conosco lá, participando dessa grande festa, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida, Senhor Deus, de cada um dos nossos dizimistas, ofertantes, que em obediência à Tua palavra, Senhor, tem contribuído para a Tua obra, e tem nos ajudado, Senhor Deus, a podermos, Pai, coordenar, Senhor Deus, toda a administração da Tua casa. Pai, abençoa a vida de cada um desses Teus filhos, faça-os prosperar, que não falte alimento, não falte sustento na mesa dos Teus filhos, Senhor, e que portas de emprego, Pai, sejam abertas para aqueles que estão passando por momentos de desemprego. Abençoa, Pai, as pessoas que estão com problemas de enfermidade. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Estenda a Tua mão, Senhor, para que essas pessoas possam saber que o Senhor fez um grande milagre e que elas possam voltar para estar na Tua presença, Senhor. Por isso, Pai, eu oro e já te agradeço. Abençoa também, Senhor Deus, o batismo que nós teremos nesse sábado. Que seja ali, Senhor Deus, um dia de grande festa, para estarmos ali celebrando o nascimento desses irmãos que estarão junto conosco. Por isso, Pai, eu peço e declaro, Senhor Deus, que o Senhor está nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém?
E graças a Deus. Deus abençoe. Até quinta, no culto presencial, em nome de Jesus.